Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia, de Biologia. Nós vamos dar início agora ao estudo do roteiro 4, tá? Eu fiz um recorte de algumas partes da apostila de vocês. Tanto é que no roteiro que vocês vão estar recebendo também não tem a cópia fiel da apostila, é apenas um recorte com as atividades para vocês fazerem. Eu coloquei lá as páginas que vocês precisam ler para ter uma base para poder responder as questões, tá? E aqui eu vou explicar algumas das atividades que vocês precisam fazer. Então começa lá. A primeira situação de aprendizagem que tem lá fala sobre a diversidade da vida e vai entrar no tema classificação biológica, porque até então a gente estava estudando, fazendo uma retomada sobre células, né? Que era assunto do ano passado. E agora essa parte de biodiversidade começa com a classificação dos seres vivos, começa a matéria do terceiro ano mesmo. Então a primeira atividade que vocês têm que fazer, tem uma imagem na apostila de vocês, que é essa daí que eu tô mostrando, tá? Sobre várias espécies que tem onde nós vivemos, né? É só para olhar essa imagem que está escrito assim: você já parou para observar diferentes ambientes? A gente sempre para poder observar, né? Não que seja tão bonito quanto nessa foto aí. E percebeu a diversidade de seres vivos que ali encontram? Nem sempre a gente tem esse tempo para poder observar realmente a diversidade de seres vivos, né? Muitos desses que estão aí na imagem nem habitam aqui na nossa região. Mas de vez em quando aqui em casa, por exemplo, eu vejo umas maritacas vindo, uns pássaros diferentes, a gente acaba parando para observar, né? Aí, a atividade que vocês precisam fazer relacionado a essa imagem, a palavra biodiversidade, é para vocês, né? Observarem aquela imagem que eu acabei de compartilhar aqui e vocês vão escrever palavras ou termos relacionados a essa palavra biodiversidade. Eu coloquei um exemplo aqui. Eu coloquei biologia, mas não é biologia que vocês vão fazer, tá? Quando se fala em biologia, bio significa vida e logia, estudo. Então, é o estudo da vida. Só que tem várias vertentes essa biologia, né? Daí colocou lá evolução, bioquímica, zoologia, genética, diversidade, conservação, ecologia, até a palavra biodiversidade aparece dentro de biologia. Então são várias palavras que têm a ver com biologia, tá? Ficou um recorte bonitinho, não é um mapa mental, mas eu não sei, eles falam na apostila de vocês chuvas de ideias, né? Então vocês vão colocando as ideias que vai aparecendo, mas não precisa ser dessa maneira, pode ser um embaixo do outro. Na realidade, na apostila, nem tem espaço para vocês responderem isso. Vocês vão fazer no caderno de biologia, tirar foto e me enviar. Então a primeira atividade é: pega a palavra biodiversidade e vai escrevendo palavras ou termos relacionados a ela, ok? Aí, depois que você fez da parte da biodiversidade, classificação dos seres vivos. O que é classificação para você? Para que classificar os seres vivos? Na realidade, a nossa vida é cheia de classificação. Se você pensar dentro da nossa casa, a gente sem querer, ou então querendo mesmo, né? Porque a gente aprendeu a ser assim, a gente classifica. Classificar é organizar, tá? Você sabe o que é utensílio de cozinha, você vai colocar no armário de cozinha. O que é de banheiro, você vai colocar no banheiro. E o que é do guarda-roupa do quarto, você vai colocar no quarto. Você não vai abrir uma gaveta da cozinha e achar uma cueca lá dentro. Então você sabe que a cueca, as roupas, tudo mais tem que colocar no guarda-roupa, na cômoda, na parte, algum compartimento lá do quarto. Então isso é classificar, tá? Eu sei onde coloca cada coisa no seu devido lugar, tá? E assim acontece com seres vivos. Antigamente, eles classificavam assim, o que era animal e o que era vegetal. Essa foi a primeira classificação
que teve, ou então eles colocavam assim, o que tinha sangue e o que não tinha sangue. Então, todos os bichos que tinham sangue e os que não tinham sangue. Mas essa evolução foi com o tempo, né? Hoje a gente segue uma classificação que nós vamos ver nas próximas aulas, que é do Linneu, ela é no mundo todo, ela classifica os seres vivos em 5 reinos, tudo certinho. Então, para começar, então não vamos atropelar as coisas. Para começar, vocês vão colocar o que é classificação para vocês e por que a gente deve classificar os seres vivos. Por que vocês acham? Tá? Por que eu classifico mamífero diferente de réptil, diferente de uma planta, diferente de uma bactéria? Por que eu coloco cada um na sua gavetinha certinho, tá? Aí nós vamos para a próxima atividade. Aí tá falando que os seres vivos, eles têm nome e sobrenome, como nós, né? Nome e sobrenome. Aí tá, utilizar nomes populares para identificar seres vivos pode causar dificuldade, pois nomes comuns podem variar de acordo com a região, impossibilitando a identificação e, por conseguinte, a pesquisa. É verdade. De repente, lá, né, o que é no norte, uma semente, uma fruta, alguma coisa tem uma denominação, chega aqui no sudeste a gente encontra outra denominação com a mesma semente, a mesma fruta. Tá? E você imagina em países diferentes, e dentro do Brasil a gente já recebe essa nomenclatura diferente, a hora que vai mundo afora, então fica difícil. E vocês vão ver nas próximas aulas que tem toda uma característica certinho, é escrito em latim, tem que ser a primeira letra de um jeito, o sobrenome de outro jeito, então não é de qualquer jeito que você escreve um nome científico dos seres vivos, né? Aí tá dizendo que em 1735 Linneu apresentou um sistema de nomenclatura binominal, que são 2 nomes, né? E aí tem regras para tudo isso. Então, essa atividade é de uma pesquisa. Aí tá falando livros didáticos, né? Eu peguei esse recorte lá da apostila de vocês. Se vocês estivessem na escola, ficaria fácil um livro didático para vocês fazerem isso. Mas como vocês estão em casa, vocês vão provavelmente pesquisar em internet, né? Aí a primeira pergunta é: qual é a importância de estabelecer regras para nomear os seres vivos? Por que será que é importante eu ter uma regrinha dele ter nome, sobrenome, de ser escrito numa linguagem única, tá? De ter o tipo de letra certo, se vai ser maiúscula, se vai ser minúscula, tem que ter uma importância para isso. E qual é essa importância? Vocês vão pesquisar, tá? A letra B é qual a regra para dar nomes aos seres vivos segundo Linneu. Porque se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver que tem outras regras de classificação, mas vocês vão procurar de acordo com o Linneu, tá? Qual é a regra que ele dá para colocar um nome científico para coisa, tá? Por exemplo, quando você tá com um tipo de verme, alguma coisa, fala, está com lombriga, né? Vai colocar a lombriga para fora, não sei o quê. A lombriga, que é um ser vivo, tem um nome, Ascari lumbricoides, tá? Ela tem nome e sobrenome. Por que é importante esse nome e sobrenome, será? Se eu for com um exame lá de fezes, porque dá para ver no exame de fezes quando você tem algum tipo de verme. Se eu for aqui no estado de São Paulo, tiver escrito Ascari lumbricoides, e se eu for para o sul, ou for para o norte, ou for para o Canadá, para os Estados Unidos, para um outro país, vai ter o mesmo nome. Qualquer um que ler lá vai saber que tipo de verme que eu tô. Então, talvez essa seja a importância, pensa nisso. E aí tá pedindo para consultar em livros didáticos ou sites, né? Tá. Eu coloquei isso daí no roteiro de vocês. Tinha uma atividade que era para ser feita em grupo e nesse momento não tem como ser feita em grupo. Então essa letra C, quando a gente retornar, a gente faz essa atividade. Então a letra C vocês não precisam responder. Eu não coloquei aqui na minha tela, mas no roteiro de vocês eu deixei bem grifado lá que a letra C não precisa responder da apostila. OK? E aí tem uma atividade de investigação também, mas essa é bem fácil, vocês devem saber disso daí, tá? Por quê? Quando a gente fala em espécie, como nós vamos classificar os seres vivos,
logo vem na cabeça a palavra espécie, né? Se eu perguntar assim para vocês, um cachorro é da mesma espécie que um lobo? Será que é? Ou se eu perguntar assim, vamos mudar a pergunta. Um vira-lata é da mesma espécie que um poodle? O que será que vocês vão responder? E eu vou dar uma definição de espécie para vocês pensarem. Espécie são todos os seres vivos que podem cruzar entre si e dar descendentes férteis. Então pensa, o cachorro com o lobo, se eu cruzar, vai dar um filhotinho que vai conseguir dar continuidade à espécie? Agora, não, né? Se eu cruzar um poodle com vira-lata, vai dar um filhotinho que vai poder dar continuidade à espécie? Sim. Então, espécie, a definição é essa, tá? Quando eu cruzo dois seres que têm o mesmo número de cromossomos e aí eles conseguem dar continuidade à espécie. Então, a primeira pergunta fala sobre isso. Afinal, o que é uma espécie? O que delimita as diferentes espécies? Tá? É isso que eu acabei de explicar. E a número 2 é bem interessante, né? Burros e mulas são denominados seres híbridos. Por quê? Porque na realidade, para nascer um burro e para nascer uma mula, teve que ter o cruzamento de duas espécies diferentes. Duas espécies com cromossomos diferentes. Teve que juntar o cavalo, por exemplo, né? Com uma jumenta, ou uma égua com um jumento, para poder dar essa espécie aí. São espécies diferentes que se juntaram para poder formar o burro e a mula. Normalmente, quando isso acontece, porque tem espécies que eles conseguem fazer isso, só que eles não conseguem dar descendentes férteis. O burro e a mula são estéreis, eles não conseguem ter filhinhos, né? E se vocês forem pesquisar, existem outras espécies que eles já conseguiram. Eles já conseguiram, por exemplo, zebra com cavalo. Já conseguiram cruzar, tá? Se vocês... zebralo, que eles falam. Por exemplo, o leão com a tigresa. Daí deu um ligre de leão e tigresa. Eles deram até um nome à nova espécie. Mas essa espécie só vai acontecer com o cruzamento. Por exemplo, zebralo, zebra com cavalo, pode ter um monte. Zebra com cavalo cruza e vai nascer o zebralo, mas zebralo com zebralo nunca vão cruzar, né? Para dar continuidade à espécie, porque eles são estéreis. Um exemplo disso, eu pesquisei aqui, ó, por exemplo, do burro e da mula, que tem aí, né? Por exemplo, o cavalo, ele tem 64 cromossomos e a jumenta, no caso, né, tem 62. Então, daí na hora de juntar os cromossomos, que acaba dando essa espécie diferente. Então, a pergunta 2 é: burros e mulas são denominados seres híbridos? Sim, híbrido é quando acontece de dois seres diferentes, né? E por quê? Já passei a explicação. E há alguma correlação entre espécies e híbridos? Sim, eu acabei de falar do cruzamento, né? Espécie, você consegue cruzar e dar descendentes férteis, e híbridos não acontece isso, né? Então, é uma investigação. Se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, essas 4 perguntas vocês têm que responder no roteiro. Mas se vocês quiserem aprofundar no assunto, saber quais outras espécies, a gente tá falando de burro e mula aí, né? Nessa investigação da apostila de vocês. Mas existem outros, tá? É bem curioso. Eu, quando peguei essa apostila, fui pesquisar outras espécies para ver o que acontecia, tá? Então, na realidade, esse roteiro de vocês é sobre isso, tá? Bem simples, fácil, vocês vão colocar as atividades no caderno, as respostas, vai fotografar e enviar no meu WhatsApp particular, ok? Qualquer dúvida pode me chamar, estou à disposição, tá? Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho, tá bom? Deixa eu ver, acho que acabou, né? Isso mesmo. Um abraço, até breve.